Se tem uma coisa que me interessa muito, mas muito saber, e eu não vejo a hora desse momento chegar, é quando descobrirem quem foi que colocou o nome de Felipe Martins na imigração americana. Vocês não têm essa curiosidade? Eu acho que a gente está chegando lá porque as coisas estão acontecendo. Só que, para quem não se lembra ou para quem não sabe, que eu acho difícil que a pessoa não saiba o que aconteceu com o Felipe Martins, mas pode ser que você não saiba os detalhes, eu vou trazer um vídeo da advogada dele que vai explicar tudo o que aconteceu, desde o momento em que o Felipe Martins foi acusado de ter saído do Brasil até o momento atual, porque ela vai ter uma reunião com o pessoal dos Estados Unidos. Ela teve alguns problemas para tentar provar que o Felipe Martins não foi aos Estados Unidos, mas dentro desse rolo todo que aconteceu, ela vai falar que agora ela está quase conseguindo descobrir, né, porque ela está entrando com uma ação, quem foi que colocou o nome do Felipe Martins no sistema americano, porque eles sabem, eles só não querem dar o nome para essa pessoa. E aí tá tendo uma confusão e eu prefiro que ela explique pra gente tudo que tá acontecendo. Então ela veio esses dias postar esse vídeo aqui. Tem 6 minutinhos, super rápido. Eu não vou atrapalhar o que ela tá falando, só pra gente entender a linha do tempo, tá? Meu nome é Ana Bárbara, sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e represento o Felipe Martins, no caso que envolve um registro falso de entrada no sistema migratório norte-americano. Nessa quarta-feira, vou participar de uma audiência convocada pelo juiz federal Gregory Presnell. Nesta quarta-feira, ou seja, esta semana, tá? Ao lado do colega Raul Torrão, que também atua no caso junto comigo. A audiência tem como objetivo discutir os aspectos processuais e as implicações do caso, além de eventualmente avaliar uma proposta de conciliação por parte do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e do CBP, que é a agência responsável pelo controle de fronteiras nos Estados Unidos. O que está em jogo aqui vai muito além de uma simples correção documental. Essa correção já foi feita em julho do ano passado, após demonstrarmos as inconsistências dos dados e apresentarmos provas abundantes e contundentes de que a viagem do Felipe aos Estados Unidos jamais aconteceu. O que buscamos agora é a clareza sobre quando, como e por quem esse registro foi criado e inserido no sistema. É importante destacar que a Procuradoria norte-americana já tentou por 2 vezes encerrar esse processo. E aqui só por curiosidade, quando eu fiquei sabendo deste caso, né, que o Felipe Martins não saiu do Brasil, ela tentou provar e mesmo assim o Alexandre de Moraes não acreditou, a gente sabe muito bem o porquê. Eu fiquei pensando, não, beleza, o Alexandre de Moraes falar que ele realmente saiu do Brasil, que ele tá mentindo e tudo mais, aí é irrelevante porque o Alexandre de Moraes quer punir o Felipe de qualquer jeito. Mas aí quando trouxeram uma prova dos Estados Unidos e realmente inseriram o nome do Felipe Martins nos Estados Unidos, aí eu fiquei preocupada, porque significa que os Estados Unidos estavam aliados ao Brasil nesta mentira. Alguém dentro dos Estados Unidos estava, né, fazendo essas atrocidades na imigração, o que é uma coisa assim, em qualquer lugar do mundo, tá? E eu falo de imigração porque eu sou uma migrante, né? Eu migrei para a Austrália e eu sei o quanto isso é burocrático e é muito difícil você, como é que fala? Dar o jeitinho brasileiro. E conseguiram. É por isso que eu tô tão encantada com este caso e eu quero saber quem foi e como. Mas nós, da defesa do Felipe, não pretendemos recuar até que todas as perguntas sejam devidamente respondidas. Isso porque há muitos detalhes curiosos e estranhos nesse caso e todos eles precisam ser esclarecidos e explicados. Por exemplo, na primeira tentativa da Procuradoria de encerrar o caso, foi-nos apresentado o seguinte documento. Vejam, esse documento mostra que o registro foi preservado, mesmo após a correção. Então sabemos que ele existe e que nenhum log ou metadado foi apagado, mas alguns dados cruciais foram ocultados por tarjas, inclusive aqueles que mostram quem foi o agente responsável e qual foi a data de criação do documento. Não deixaram a advogada do Felipe Martins ter acesso ao nome. E ela teve que entrar com um processo para tentar conseguir esses dados, porque eles têm. Agora eu fico preocupadíssima, claro que agora estamos no governo Trump, pode ser que isso não aconteça, porque a galera do Trump deve estar tomando conta dessa área já agora, mas, mesmo assim, a gente nunca sabe se esse documento pode,
sumir de uma hora para outra. Você está entendendo melhor por que precisamos dessas informações? Eu vou voltar um pouco no tempo. Em abril de 2024, quando o Felipe estava preso e eu fui procurada para assumir o caso nos Estados Unidos, a minha primeira ação foi de solicitar o documento que de fato poderia esclarecer qual foi a última entrada dele nos Estados Unidos, o chamado I-94, que é emitido pelo CBP no momento que o viajante ingressa nos Estados Unidos. Naquele momento, o Felipe tinha sido preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes sob a alegação de que ele teria viajado nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Os advogados dele no Brasil apresentaram provas de que essa viagem nunca havia ocorrido, incluindo passagens de voos domésticos que demonstram sua permanência em território nacional naquela data. Em março, a própria Procuradoria-Geral da República pediu a sua soltura, reconhecendo que não havia nenhuma evidência de que ele tivesse deixado o país. Mas ao invés de soltá-lo, o ministro determinou novas diligências pela Polícia Federal. Foi então que surgiu o chamado Travel History, um documento informal e sem validade jurídica que foi usado pela Polícia Federal para alegar que o Felipe teria entrado nos Estados Unidos. Mas o Travel History, repito, não tem valor legal para atestar a entrada de um estrangeiro no país. Seu uso para fins legais, inclusive, é proibido pelo próprio Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. O documento válido para esse fim é o I-94. O I-94, como eu já expliquei, ele é emitido pelo CBP no momento de entrada do viajante para os Estados Unidos, registrando oficialmente a sua admissão no país. No caso, o CBP do porto de entrada, que seria Orlando, seria o responsável, então, pela emissão. Solicitei naquela data o I-94 ao CBP de Orlando, que seria o suposto local de entrada do Felipe. A resposta oficial que recebi por escrito no início de abril de 2024 foi clara: não havia qualquer registro de entrada do Felipe em dezembro de 2022. A última entrada registrada era em setembro de 2022 por Nova York, compatível com a participação do Felipe na Assembleia Geral da ONU. Essa ausência de registro foi inclusive amplamente divulgada pela imprensa brasileira na época. No entanto, cerca de 15 dias depois, fomos em Nova York para solicitar o I-94 emitido por lá, para confirmar a entrada em setembro de 2022. E fomos surpreendidos com a informação de que então constava uma entrada por Orlando. Para explicar, o I-94, ele atesta a última entrada. O que poderia então ter mudado nesse curto intervalo de tempo? Retornamos então ao CBP de Orlando, foi quando tivemos acesso a um novo I-94, que não existia na nossa consulta anterior. Ou seja, ou alguém de Nova York, né, que toma conta desses registros, emitiu algo no nome do Felipe, ou quando ela foi procurar em Nova York e alguém de Orlando percebeu que ela estava verificando em Nova York, emitiu em Orlando. Porque as duas coisas podem ter acontecido. Agora, onde? Como criaram? Ai, que gente. Apresentava 3 erros graves. O primeiro deles, o nome do Felipe estava grafado incorretamente. Estava Felipe com E e não com I, como deveria ser. O segundo deles é que tinha uma classe de vistos diferente da utilizada por ele. Na época, o Felipe possuía apenas o visto G, mas o sistema apresentava um visto de classe A2, o que estava incorreto. E o mais grave, número 3. O número do passaporte no I-94 pertencia a um passaporte que havia sido perdido e cancelado quase 2 anos antes da suposta viagem. Fato que é comprovado, inclusive, por boletim de ocorrência. Após árduos processos de diligências internas junto ao Departamento de Segurança Interna, que é o responsável pelo CBP, conseguimos remover esse registro. Contudo, mesmo após conseguirmos a correção, as dúvidas permanecem. Quem criou esse registro de entrada? Quando exatamente ele foi inserido no sistema? E ainda, porque ele só apareceu dias após o CBP confirmar por 2 vezes que a última entrada do Felipe havia acontecido em setembro de 2022. A pessoa que inseriu o nome, que está com o nomezinho lá, que eu não sei porque ainda eles não disponibilizaram. Se ela não for presa, eu não sei. Eu espero que o pessoal do Trump esteja lá, porque aí ele vai ter as consequências cabíveis, né? Vai sofrer as consequências cabíveis. Se não, vai ficar livre, impune, igual no Brasil? No Brasil ficaria, né? Não sei nos Estados Unidos. Tentamos obter as respostas para essas perguntas pelas vias administrativas, por meio do FOIA, Freedom of Information Act, uma lei que permite o acesso às informações e dados do governo federal e que funciona similar à Lei de Acesso à Informação no Brasil, mas não obtivemos êxito. É por isso que agora estamos buscando
respostas na via judicial. Esse caso não trata apenas de um documento, ele trata da integridade dos sistemas públicos, da confiança no sistema migratório americano e da responsabilidade das instituições e autoridades envolvidas. E para o Felipe, trata-se de lançar a luz sobre as reais circunstâncias da sua prisão. Uma prisão injusta que durou mais de 6 meses e que causou prejuízos pessoais, profissionais e familiares enormes para o meu cliente. Seguiremos firmes até que tudo isso seja esclarecido. Fico à disposição em caso de dúvidas. E lembrando que essa questão de imigração é algo muito importante no governo Trump. Então, provavelmente, ele também vai dar atenção a este caso, porque se alguém está manipulando os dados da imigração para que uma pessoa que não entrasse, ou facilitando a entrada de pessoas que não possuem direitos entre nos Estados Unidos, aí é um problema. E o Trump está batendo em cima, não se esqueçam. E aí, não só isso. Você sabe que esse caso do Felipe Martins é uma coisa muito delicada, mas o Moraes não quer saber. Eu acho que o Moraes já enfiou tanto o pé na jaca que para ele tanto faz uma coisa a mais, uma coisa a menos, ele tá ferrado do mesmo jeito, então ele não vai retroceder porque ele é maluco. O que ele fez sobre este caso do Felipe Martins? A Ana Paula Henkel postou aqui no dia 8 no Twitter dela o seguinte: Alexandre de Moraes parece decidido a ultrapassar todos os limites do autoritarismo, do bom senso e agora do ridículo. Ela está muito por dentro dessa questão do Felipe Martins, tá? Um dia após a histórica manifestação na Paulista e apenas 2 dias de uma audiência nos Estados Unidos que pode revelar os responsáveis pela fraude no sistema migratório americano usada para justificar a prisão ilegal de Felipe Martins, Alexandre aparentemente decidiu retaliar. E o que o maluco fez? Moraes determinou uma multa de R$20 mil contra Felipe e está ameaçando enviá-lo novamente à prisão. O motivo? Um vídeo publicado há 6 meses, no qual Felipe sequer fala uma única palavra. Eu nem sei que vídeo é esse, tá? Quem aparece no vídeo é seu advogado, o Dr. Sebastião Coelho, explicando as restrições absurdas que Felipe já cumpria à época, como a obrigação de se apresentar semanalmente ao Fórum de Ponta Grossa. Ou seja, uma fala jurídica de um advogado narrando o óbvio, ou seja, os fatos. E ainda assim, isso está sendo tratado como uma violação das medidas cautelares. O Felipe Martins não falou absolutamente nada, quem fez a declaração foi o advogado e ele vai sofrer as consequências. E aí ela continua: é impossível não perceber o timing político da decisão de Moraes. Quando a justiça americana se aproxima de expor a farsa, um ministro brasileiro corre para tentar calar quem foi vítima dela. E de que forma esse vídeo viola as cautelares? Não foi uma publicação feita por Felipe, ele não diz absolutamente nada, não se comunica com ninguém e ele tem seguido à risca todas as cautelares. Se Moraes prendê-lo, vai escancarar mais ainda que não se importa com as leis, mas desde quando ele se importa? Isso já está claro há muito tempo que ele não se importa com as leis brasileiras. Ele já rasgou a Constituição há muito tempo. Todos os juízes já rasgaram a Constituição porque ficaram do lado dele e não falaram nada. Muitos são a favor de tudo que ele faz. Isso não é justiça, é perseguição e nós não podemos ficar calados. E aqui ela postou uma matéria sobre isso que saiu no dia 7. Moraes multa Felipe Martins em 20 mil por post com advogado. Houve uma manipulação de documento americano. A administração Trump está investigando quem é que fez essa manipulação. Já se sabe até o nome, tá, Pitória? Eu não quero adiantar porque eu não quero atrapalhar nenhum trabalho da defesa do Felipe Martins, mas já se sabe até o nome aqui nos Estados Unidos de quem manipulou esses documentos. E a pessoa, ela é naturalizada americana. Ela não é um americano nato. Então já se sabe que foi uma pessoa que é brasileira, naturalizada americana, que manipulou esse documento. E aí, gente, só para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui que a Marina Helena ela falou uma coisa muito importante, lembrando de como essa situação de perseguição, de rasgar a Constituição, de dar poderes ao Alexandre de Moraes começou. E aí eu quero que vocês prestem atenção no que ela vai falar. Só para a gente recordar é viver, lembremos disso, né? Vamos deixar então Marina Helena falar. Questionar
os ministros do STF, é questionar a democracia. A grande verdade é que a gente nunca pode esquecer quando tudo isso começou. Ainda no primeiro ano de Jair Bolsonaro, quando a Lava Jato chegou no STF. Foi ali que todo mundo que era a favor da Lava Jato começou a ser contra, foi ali que soltaram Lula e a gente transformou aquele condenado em 3 instâncias por 9 juízes em presidente da República, e foi ali que toda essa perseguição à direita começou. Então acho que isso a gente não pode esquecer. Foi quando se chegou ao STF. E aí o STF veio para cima e disse que isso, questionar os ministros do STF, é questionar a democracia, é questionar as instituições democráticas. E eu vejo que ali na manifestação foi bastante importante, principalmente a declaração do Silas ali, do Silas Malafaia, do próprio presidente Bolsonaro, do Nicolas, que a gente não pode esquecer isso. Eu sei que na hora da anistia essa é a pauta maior, mas isso tudo começou com o movimento de impeachment de Alexandre de Moraes. Para restaurar a justiça no Brasil, precisa que o judiciário tenha um freio. E para ter freio, precisa sim ter o impeachment desses caras do judiciário. O que a maioria dos senadores não vão ser a favor, porque o rabinho deles estão entre as pernas, eles dependem muito do judiciário, né? Alguns deles. Então a gente vai ficar nessa. Enquanto a gente não mudar os senadores, nada muda em relação a esses corruptos. Corruptos do judiciário, porque claro que tem corrupto no Senado, tem corrupto em todas as áreas, né, da política brasileira, a gente sabe disso. Mas tirar o sistema, que Alexandre de Moraes, essa galera, são os donos do sistema hoje em dia, porque eles mandam e desmandam, a gente sabe, é importante. Então, é isso. Espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau.